Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre concordância, especificamente concordância nominal. Então, a intenção é que você entenda regras importantes, algumas características essenciais da concordância nominal. O importante também é você saber que muitas vezes, pensando nas questões que envolvem as bancas, especialmente a FCC, que é a banca de referência, você vai perceber que dificilmente você vai ter uma questão somente de concordância nominal. Geralmente as questões vêm de concordância verbal e nominal ou apenas verbal. E quando tem a nominal, ela vem junto com a verbal. Então, mas é importante que você entenda de forma separada quais são as regras de concordância nominal, como é que eu percebo isso, algumas particularidades em relação a essa concordância nominal, para que você também entenda isso numa frase em que há tudo misturado, verbal e nominal. Então, a base da concordância nominal qual é? Nós aprendemos lá na morfologia que nós temos classes variáveis e classes invariáveis. Essa noção da morfologia é o que sustenta as regras que dá a base para a concordância, tanto verbal quanto nominal. Por quê? Só pode participar das regras de concordância as classes que são variáveis. São elas que têm flexão. Então, as classes variáveis, elas têm uma variação, pelo próprio nome, né, que são classes variáveis, e elas têm flexão em singular, plural, masculino, feminino. O verbo ele tem várias formas de flexão. Então, as regras de concordância, elas têm como fundamento as classes variáveis. E a concordância nominal, ela tem relação com as 5 classes variáveis. Então, nós temos 6 menos o verbo participa aqui da concordância nominal. Então, o que você vai entender? Concordância nominal, concordância quer dizer que eu tenho uma flexão, ou seja, uma alteração, uma variação na palavra. E a concordância nominal, ela se pauta especificamente na diferença entre singular e plural, que é a base da maioria das questões, e também por serem nomes, nós também temos aqui a noção de masculino e feminino. Então essa é a base da concordância nominal, a flexão das palavras no singular, no plural, masculino ou feminino. E a base está aqui. Então o substantivo é seu núcleo, tá? Quem determina a flexão nominal ou a concordância nominal sempre é o substantivo. Por quê? O substantivo, quando ele aparece numa frase, ele é sempre núcleo. É dele que você faz a leitura, tanto do substantivo quanto do verbo. Então, como eu parto dele, né, parte do substantivo a minha leitura, tudo que vem sendo agregado à minha informação ou tudo que está sendo vinculado ao substantivo concorda com ele. E nessa perspectiva nós temos o artigo, porque ele tem a função de acompanhar o substantivo, concorda com ele. O adjetivo também concorda com o substantivo. O numeral concorda com o substantivo e o pronome concorda com o substantivo. Então, a flexão do substantivo não vem por causa de nada, nenhuma regra. Simplesmente você escolhe um substantivo. Se você usá-lo no singular, as palavras que o acompanham também vão para o singular. Se você usar no plural, da mesma forma, masculino, feminino. Então, as palavras que vão ter flexão é artigo, adjetivo, pronome numeral e acompanham o substantivo. Então, pode pensar sempre dessa maneira. O substantivo aqui, ele é sempre o seu núcleo. É a partir dele que você vai identificar se a flexão é possível ou não e que tipo de flexão você pode fazer. Então, essa é a base. O que é importante você entender agora em relação às regras de concordância? O artigo, necessariamente, sempre vem antes do substantivo. Então, isso é uma regra mesmo. O artigo, ele sempre vem antes do substantivo, sempre o acompanha está antes dele. Mas o adjetivo, eu posso colocá-lo antes ou depois. O numeral, antes ou depois. O pronome, antes ou depois. E essas três aqui, ó, numeral, pronome e adjetivo, também podem vir depois do verbo, elas podem... O lugar dessas 3 classes de palavras aqui, ele é bem flexível, bem variável. Então, sempre que você fizer uma análise de uma frase para verificar a flexão e a concordância, você tem que buscar a quem esse adjetivo está amarrado.
pode estar do ladinho ou longe, então não tem esse problema de estar perto ou longe. O que vai determinar muito as regras de concordância, de uma forma bem pontual, é a posição entre o adjetivo e o substantivo. Por quê? Como eu posso colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo, nós temos algumas regras bem específicas para essa relação aqui. Que daí o adjetivo ele vem, o adjetivo anteposto, que ele vem antes do substantivo, ou ele vem pós-posto, após o substantivo. Então, essa relação aqui é muito forte para as regras de concordância. Até porque, quando eu tenho numeral e pronome e artigo, é mais difícil você acabar errando a flexão aqui. Porque o pronome automaticamente sempre retoma um substantivo ou retoma alguma coisa. O numeral, dificilmente você vai errar a flexão dele e o artigo também. Então, há dificuldade em relação ao adjetivo, porque ele pode ter vários tipos de flexões e algumas regrinhas bem pontuais. Vamos começar agora com a posição entre o adjetivo e o substantivo. Então, primeira parte aqui, ó, pensando na regra de quando o adjetivo vem anteposto, anteposto é que ele vem antes, ou quando ele vem pós-posto, pós-posto é que ele vem depois. Então, nessa perspectiva aqui, nós temos várias possibilidades de flexão, tá? Uma parte importante em relação ao adjetivo é que ele vai, claro, concordar com o substantivo. E sempre você tem que pensar assim, se eu tiver uma palavra feminina e uma masculina, predomina a flexão no masculino. Sempre assim, não é uma regra e uma convenção da língua portuguesa. Então, primeiro vamos ver agora a posição do adjetivo antes do substantivo. Então, veja essa frase aqui, ó. Encontramos limpas as roupas e os sapatos. Então, nós temos aqui, claro, dois substantivos, roupas aqui, ó, substantivo 1 e sapatos, substantivo 2. Então, o que acontece aqui agora nessa construção? Como eu tenho dois substantivos aqui, e veja que o meu adjetivo está antes deles, ó, eu tenho limpas antes dos dois. Aí nós temos algumas possibilidades de flexão. A regra geral é que você concorda o seu adjetivo com o substantivo mais próximo. Então, por exemplo, como eu tenho roupas plural e feminino, eu coloco limpas, porque ele concorda com a palavra roupas. Nessa outra aqui, eu só deixei a palavra no singular. Segue a mesma perspectiva. Encontramos limpa a roupa e os sapatos. Então, a flexão é com o mais próximo. Aqui agora eu só troquei de lugar. Encontramos limpo o sapato e a roupa. Então, essa é uma flexão quando nós temos um adjetivo anteposto, ou seja, ele está antes do meu substantivo. Uma particularidade é quando nós temos nomes de pessoas ou palavras que indicam parentesco, tá? Porque aqui eu tenho só objetos. Então, aqui nesse caso, eu faço a flexão com o mais próximo. Quando eu trabalho com nomes de pessoas, por exemplo, Fernanda e Cláudia, e eu tenho aqui parentescos, aí você pode fazer, a flexão é feita com os dois, tá? Mas é bem particular essa regra aqui. Então, vamos lá. As adoráveis Fernanda e Cláudia. Então, eu não vou colocar a adorável Fernanda e Cláudia. Nesse caso, eu tenho dois nomes de pessoas aqui. Por isso que a flexão é com os dois e não apenas com o mais próximo, como aconteceu aqui. Mesma coisa acontece com o grau de parentesco. Encontrei os divertidos primos e primas. Então, veja que aqui eu concordo com os dois. Claro que aqui coincidiu de você ter dois nomes, um masculino e um feminino, e predomina o masculino. Isso é sempre importante você perceber. Então, eu tenho dois nomes aqui, ó, um masculino e um feminino, sempre predomina a flexão no masculino. Agora, nós temos essa outra possibilidade aqui, essa outra regra, em que o adjetivo está pós-posto. O que é pós-posto? Após o substantivo. Nesse caso aqui, nós temos, claro, dois substantivos. Se eu tiver só um substantivo, não tem problema de você fazer a flexão. Concorda só com um. Mas aqui eu tenho dois substantivos e o meu adjetivo vem depois dos dois. Aqui também nós temos algumas possibilidades. A escola oferece localização e atendimento perfeito. Então, veja que eu posso concordar com o atendimento que veio, que está mais próximo aqui.
A escola oferece atendimento e localização perfeita. Concordo com esse mais próximo aqui. Mas eu também posso concordar com os dois, tá? Fica a opção. Aí vai do teu sentido. Quando eu falo localização e atendimento perfeito, claro que a predominância, o realce em relação ao atendimento. E aqui a localização. Quando eu coloco, eu posso concordar com os dois, aí eu tenho a flexão aqui em relação aos dois substantivos. Localização e atendimento perfeitos, ó, plural masculino, porque mesmo que eu tenha feminino predomina o masculino, e são dois, eu coloco no plural. Mesmo que eu inverta a ordem, ó, atendimento e localização perfeitos, também eu mantenho a flexão aqui. Então essa é uma possibilidade que nós temos. Claro que para uma frase, para deixar mais clara a informação, essa aqui fica mais clara, porque você deixa bem certa a informação de que tanto um quanto o outro são perfeitos. Agora, quando nós temos alguns substantivos que não sejam, por exemplo, nomes de pessoas, e eles têm a mesma flexão em relação ao gênero, por exemplo, os dois são femininos aqui e aqui os dois são masculinos. Aí eu posso optar a beleza e a inteligência feminina, a beleza e inteligência femininas, tá? Então, aqui é a opção, ou singular, ou posso também colocar no plural. A mesma coisa aqui. O carro e o iate novo, ou novos, tá? Novos. Não tem problema de eu fazer essa flexão aqui. Aqui é possível, mas porque eu tenho substantivos que têm o mesmo gênero. Aqui os dois são femininos, aqui os dois são masculinos. Então essa aqui é a regra geral em relação à posição do adjetivo em relação ao meu substantivo. Mas vale ressaltar que nós podemos ter, claro, frases em que o seu adjetivo está longe, pode vir depois do verbo. Às vezes você tem um adjetivo em outro período que se refere a uma palavra, mas tem que sempre cuidar pelo contexto para verificar a flexão dele, porque essa relação com adjetivo e substantivo ela é muito mais próxima, até porque eu tenho muito significado aqui, eu tenho sentido expresso por isso. Então, atenção em relação a essa construção aqui. Agora, as regras a partir de então, elas são mais tranquilas porque elas são mais pontuais, tá? Por exemplo, nós temos duas frases aqui parecidas, mas nós temos flexões diferentes. Quando eu falo para você assim, ó, água é bom para a saúde. Veja que eu tenho a palavra água, que é uma palavra feminina, lógico, mas eu coloquei é bom. Como assim água é bom para a saúde? Nós temos uma particularidade em relação ao emprego dos meus substantivos. Nós podemos, em vários momentos, usar o substantivo de forma genérica. Então, não especificando esse substantivo. Quando a intenção é generalizar, falar de uma forma geral, você acaba deixando a informação também genérica. E para o português, o genérico, o geral, é a marcação no masculino. Então, por exemplo, quando eu falo água é bom para a saúde, eu não estou falando de uma água específica. Ou seja, o ato de beber água, usar água de forma geral, de várias formas. Então, nesse caso aqui, eu mantenho o masculino aqui. Agora, se eu determinar o substantivo com um pronome, com um artigo, aí o que você faz? Aí a flexão existe. Porque daí eu determinei, esta água é boa. Veja que essa especificação aqui determina a flexão do meu adjetivo, mesmo estando depois do verbo, não tem problema, tá? Aqui é genérico e aqui é específico, porque eu tenho agora a presença desse determinante aqui. E quando nós temos pronomes, aí você tem que só verificar a quem ele se refere, tá? Ó, Juliana as viu ontem muito felizes. O que acontece? Por que eu tenho felizes que está no plural? Porque eu estou dizendo que Juliana as viu. Tá, mas esse as é quem? Não importa. Viu quem vê alguém. Então, nesse caso, ela viu alguém, não sei quem é, mas o as está como complemento do verbo ver. Quer dizer, viu alguém e mais de uma pessoa. Então, Juliana viu, posso ter qualquer referente aqui, mas eu sei quem estavam felizes. Esse referente aqui de as. Então, a flexão no plural é por causa do pronome no plural. Não tem feminino porque feliz é a palavra neutra, né? Não tenho felizas e felizos. É só feliz ou felizes. Então, aqui como ele é neutro, então a flexão apenas existe no plural. Também temos a palavra só. A palavra só, ela pode ser tanto adjetivo quanto eu tenho a noção de ter um advérbio.
que você vai lembrar? Advérbio é uma palavra invariável. Quando só é um advérbio e ele tem o sentido de somente ou apenas, não tem flexão, tá? Fora isso, quando significa sozinho, aí você tem a flexão. Então, por exemplo, Cristina saiu só. Veja que eu posso ler. Cristina saiu sozinha. Então, aqui eu deixo a flexão no singular, concorda com Cristina. Cristina e Débora saíram sós. Então, como se fosse saíram sozinhas. Aí a concordância é com Débora, Cristina e Débora. Agora aqui esse só, eles só desejam ganhar presentes. Esse só é como se fosse assim, ó. Eles somente desejam ganhar presentes. Aí quando eu troco o só pelo somente, tudo fica no singular. Não tem como eu flexionar o só para sós, por exemplo. Fica no singular aqui. Outra particularidade é a presença do artigo, quando nós temos mais de um adjetivo ligado a um substantivo, tá? Então, olha essa frase aqui, ó. Admiro a cultura, tá? Cultura é o meu substantivo. Espanhola e portuguesa são adjetivos ligados à cultura. Então, uma particularidade. Como está no singular, como é que você tem que fazer a flexão? Admiro a cultura espanhola e portuguesa é outra cultura, não é uma cultura só, são culturas diferentes. Então, no singular, eu admiro a cultura, perfeito. Eu tenho que manter esse a aqui no singular e tem que estar antes do adjetivo, porque eu só posso deixar subentendido o meu substantivo, tá? Então, o substantivo fica subentendido, aí eu posso deixar a cultura espanhola e a cultura portuguesa. Eu não coloquei cultura de novo para evitar a repetição, mas o a tem que aparecer. Se eu tirar o a, é como se fosse uma cultura só. Admiro a cultura espanhola e portuguesa. É como se fosse uma só cultura. Então muda bastante o sentido. Agora no plural não tem problema. No plural você consegue manter sem colocar aqui ó, a referência de novo do artigo. Admiro as culturas espanhola e portuguesa. Então, no plural não tem problema nenhum. Esse espanhola e portuguesa, eu já entendo que são duas culturas, até porque a flexão no plural determina que é mais de uma. Então, nesse caso, não tem problema. Agora, no singular, eu preciso fazer essa adaptação de colocar o artigo antes do meu adjetivo. Isso aqui ainda é adjetivo, não é um substantivo aqui. Então, essa é a parte em relação a essa construção que pode mexer no sentido e na interpretação. Aí temos também aquelas expressões, é preciso, é necessário, é bom, é alguma coisa. Tá tudo no singular. Quando elas estão no singular, aí nós temos que verificar agora o sentido que você quer dar àquela frase. Sempre no singular, é bom, é preciso, é necessário, é essencial. Quando você tem essa construção no singular, você vai verificar o substantivo que acompanha a expressão. Se você quer dar o sentido genérico, não se usa nenhum tipo de determinante, como artigo ou pronome. Quando você não usa nenhum tipo de determinante, no caso artigo, pronome, o que você faz? Deixa a expressão genérica e não faz flexão. Então fica assim, ó, é proibido a entrada de crianças. Então, eu quero usar de uma forma genérica. A minha intenção é usar de uma forma genérica. Não coloquei nada que determine nenhum tipo de artigo, por exemplo, ou pronome. Então, eu mantenho singular e aqui também neutro, que seria feminino, masculino aqui singular. A mesma coisa aqui. Em certos momentos, é necessário atenção. Então, aqui eu quero falar de uma forma genérica. Se eu tenho a intenção de generalizar, eu deixo sempre dessa maneira, sem nenhum determinante. No verão, melancia é bom, tá? Quer dizer, de uma forma genérica, eu também faço essa flexão aqui. É preciso cidadania, também é uma flexão genérica. Não é permitido saída pelas portas laterais. Então, também a minha ideia é genérica. Então, sempre que eu tenho a intenção de colocar uma informação genérica, é algo genérico, geral, não quero especificar, a flexão fica no singular e fica neutra no masculino. Agora, se você quer especificar, aí sim você faz a flexão. Então, por exemplo, é proibida a entrada. A presença desse a determina e exige
que eu faça a flexão aqui é para concordar. Não é opção aqui, é que eu preciso colocar é proibida a entrada. Então, a presença desse a determina o substantivo entrada. Então, eu preciso fazer a flexão. Aqui é a mesma coisa. A educação é necessária, a mesma condição. Esse a determina que eu faça a flexão de necessária no feminino. Ele faz isso. São precisas várias medidas na educação. A mesma coisa. Eu tenho uma palavra que determina a flexão aqui. Esta sala é ótima. De novo, ó, um pronome aqui que determina a flexão. Então, a ideia é o seguinte. Quando a ideia é genérica, quando a intenção é de falar de uma forma genérica, você mantém o masculino, que é neutro, e o singular, que dá uma ideia geral. Quando a ideia é de especificar, trazer algo específico, aí você tem que determinar o seu substantivo com alguma palavra que a gente chama de determinante, como artigo e pronome. E daí a flexão, ela acontece sim, tá? Então tem que cuidar muito com esse tipo de construção. Especialmente, por exemplo, em redação, que é muito comum a gente colocar esse tipo de construção assim, ó. É necessário, é essencial, é imprescindível. Cuidado com essa flexão. Se você quer generalizar, você usa no masculino e singular. Se você está especificando, você faz a flexão, então, e faz a concordância adequada. Então, cuidado muito com isso. É muito comum a gente fazer essa regra, sempre colocar assim, é necessário, de forma genérica. E não, tem que fazer a flexão quando você quer especificar uma informação. Continuando, temos mais algumas particularidades. Olha aqui, nós temos agora a palavra anexo, obrigado, que são palavras bem importantes que a gente usa no dia a dia, às vezes é de forma errada. Seguem anexas às documentações. Posso falar segue anexo às documentações? É errado. Por quê? Quem é que seguem as documentações? Então aqui, ó, plural aqui determina o plural aqui. E anexas é um adjetivo que concorda com documentações. Se fossem documentos, seguem anexos. O que vai fazer com que isso aqui não seja flexionado é se você colocar assim, ó, seguem em anexo. Se você colocar em anexo, é uma locução adverbial. Aí você deixa neutro. Mas se deixar só o anexo sozinho, concorda com o meu substantivo aqui. Tanto o verbo quanto o substantivo, o adjetivo. Aqui, a menina agradeceu. Muito obrigada. Então, é assim. O obrigado e o obrigada, eles têm relação com quem fala, tá? Não com quem recebe a informação. Então, se a menina disse menina, feminino, tem que falar obrigada. Não importa se ela está falando com um menino ou não, tá? O obrigada é determinado pela pessoa que fala. Então, se eu vou agradecer alguém, eu falo obrigada, porque eu sou mulher. Se é um homem, obrigado, tá? Sempre desse jeitinho. Aqui o mesmo e mesmo também tem a flexão, ó. Nós mesmas faremos isso. Então, nós mesmas. Claro que o nós é neutro, né? Eu poderia colocar nós mesmos? Sim, se forem homens, nós mesmos. Aí depende do seu contexto. Aqui o segue inclusos é parecido com segue anexos ou anexas. Seguem inclusos os papéis. Então, olha só, plural aqui e aqui também a flexão por causa de papéis. Outra particularidade é a palavra meio e meia. Quando eu tenho meia, que indica metade, aí ela concorda com o substantivo, quando ela acompanha um substantivo. Quando eu tenho o meio, ele é um advérbio, ele vai, claro, acompanhar ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. E fica invariável, não tem flexão. Então, pedi meia cerveja. Veja que esse meia acompanha um substantivo. Ele concorda porque é metade. Meia porção, também. Agora, a noiva está meio nervosa, não é meia nervosa, tá? Meia nervosa, mas é uma meia louca. Aqui é meio nervosa. Nesse caso, nervosa é um adjetivo. Então, quando a palavra meio acompanha um adjetivo, fica neutro. Não tem como eu mudar aqui. Outra particularidade com alerta, que fica sempre no singular, porque é
Os escoteiros estão sempre alerta, como eles estão. Isso aqui tem uma função de advérbio, então é neutro, tá? Não é alerto. Ah, eles estão sempre alertos. Não, sempre alerta. E a palavra menos, né? Vamos marcar aqui. Ah, beleza. Posso falar menos? Não, menos nem existe, tá? Nem existe a palavra menos. Não tem, não existe em lugar nenhum. Exceção também não. Carolina tem menos bonecas, só, não é menos bonecas. Menos pessoas, tá? Não existe a palavra menos, lugar nenhum, não existe. E, por fim, o bastante, que é uma palavra que tem flexão sim, quando ele tem a função de ser um pronome, tá? E aí que você vai cuidar. Quando o bastante acompanha um adjetivo, ele fica neutro, porque dele tem a função de advérbio. Então, as jogadoras estavam bastante cansadas. Esse bastante aqui é um advérbio, então ele fica neutro. Agora, se o bastante acompanha um substantivo, eu consigo trocar por muito, muitos, muita, muitas, ele vai flexionar de acordo com o substantivo. Há bastantes pessoas. Eu posso falar assim, ó, há muitas pessoas. Então, veja que a flexão é por causa do meu substantivo. E nesse caso aqui, ele é um pronome. Então, o pronome concorda com o substantivo. E aqui também a palavra caro e barato segue a mesma lógica também. Então, claro que são muitas particularidades, a concordância ela é bem ampla, até porque nós temos muitas palavras, mas sempre é assim, tem que olhar o núcleo que é o seu substantivo, é ele que vai determinar a flexão do artigo, do adjetivo, do numeral e também do pronome. Sempre é o meu substantivo que é a referência. E as questões de concordância nominal, geralmente, elas não vêm só de concordância nominal para a área de tribunal. Ela vem também, especificamente, misturando verbal e nominal. Então, você vai ter uma mistura ali de conteúdos numa mesma questão. Para ficar mais fácil, vamos à tela, então, para vermos uma questão que trabalha com a concordância. Então, veja que o enunciado já traz direto a informação. As normas de concordância verbal e nominal. Então, aqui a banca já cobra de você as duas construções, concordância verbal e nominal. Então, o que você vai cuidar aqui? De uma forma genérica, você vai ter que olhar tudo para verificar se as relações estão adequadas. Então, tem que olhar um pouquinho de tudo, tá? Às vezes, você pode ter alguma alternativa, um erro, outra não. Vamos ver a letra A. Certos jogadores conseguem, em momentos do jogo, que passa a ser considerado quase mágica, tá? O que é quase mágica? Alguns momentos. Então, momentos é o meu substantivo, que está no plural masculino. Em momentos que passam a ser considerados quase mágicos. Olha só. Certos jogadores conseguem, em momentos do jogo, que passam a ser considerados quase mágicos, ó, concordância aqui também nominal, fazer a bola descrever curvas inesperadas que ludibriam barreiras e principalmente goleiros. Aí aqui, se eu deixar o que resulta no gol, esse que teria que retomar alguma coisa antes e não dá certo. Tudo isso daqui resulta no gol que hipnotiza os torcedores mais apaixonados. Então aqui o certo é você ver isso aqui, ó, colocar um pronome. O que resulta no gol. Que der concordância com esse pronome aqui. Então, na letra A já temos alguns erros. Letra B. As torcidas organizadas, muitas vezes objeto de críticas por um comportamento violento e antissocial, têm sido alvo. Opa, as torcidas, ó, substantivo no plural, têm sido. Então, tem que ter aqui a flexão, alvo de intervenções do poder público. No sentido de que se evitem brigas sejam evitadas, que resultam habitualmente em morte de torcedores de times rivais. Então, aqui o problema é a concordância mesmo verbal. C. Nem sempre é aceitável para um torcedor apaixonado por seu time os reveses durante uma partida de futebol. Beleza, aqui tá certo que é masculino mesmo. Visto que uns poucos minutos de jogo podem definir um resultado negativo, inesperado, ó,
resultado negativo, inesperado, tudo no singular, e contrariar todas as expectativas de sucesso. Então, realmente um rio bem pontualzinho aqui. Próxima alternativa, então, letra D. O noticiário de jornais, especialmente os esportivos, dão conta... Opa! O noticiário dá conta dos múltiplos interesses que envolvem times, dirigentes, atletas, além do espetáculo, por vezes dramático, espetáculo dramático, de jogadores que, estimulados jogadores pela torcida, buscam atingir seu momento de glória. E a letra E, sobrou só ela nossa resposta, então, a brilhante atuação de um jogador em campo torna realizáveis, como torna realizáveis? A brilhante atuação, a atuação torna, então, aqui a concordância com a atuação. Realizáveis, por que esse adjetivo está no plural? Os sonhos são realizáveis. Realizáveis todos os sonhos da grande massa fiel de torcedores que veem. Encantados, então são os torcedores, concordância nominal certinha aqui, materializar-se a conquista das metas estabelecidas em cada campeonato pelos dirigentes e seu time favorito. Então, realmente, a letra E, corretíssima, a flexão bem adequada, então. Voltando, então, para mim aqui, claro que, por isso que a gente tem que cuidar muito com essas questões de concordância, porque às vezes o erro é muito sutil, é um S que faltou, é um M que não foi colocado ali, então tem que ter um cuidado bem grande e saber a quem as palavras estão relacionadas. Para a concordância nominal especificamente, sempre olha a relação do substantivo com aquelas 4 classes de palavras, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Elas têm sempre como referente, como núcleo, um substantivo. O artigo sempre vem antes do substantivo. Agora, o adjetivo ele pode vir em vários lugares, não ao lado do meu substantivo. Então, tem que olhar onde está aquele substantivo e a quem aquele adjetivo se refere. E a concordância tem que ser feita assim. E aí você tem a flexão feminino, masculino, singular ou plural. Tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.